Para dar prosseguimento à implantação e desenvolvimento do sistema de automação dessa planta industrial, então eu desliguei aqui o CLP, eu parei a execução do programa de automação do CLP e parei a planta também, quer dizer, a planta industrial do ITS CLP. Agora vamos passar à análise, ao estudo do funcionamento dessa planta, como ela deve funcionar, como deve ser o funcionamento dessa planta industrial em si, como ela deve funcionar automatizada. Então aqui efetuamos uma análise da planta para se verificar como o funcionamento dela automatizada deve ser feito, como ela deve funcionar automatizada. Então, inicialmente já verificamos que deve ser feito um acionamento manual para que o atuador zero seja ligado. Para quê? Para que se alimente de matéria-prima, que seriam as caixas, a planta industrial. Após ser feito o acionamento do atuador zero, o mesmo deve ser desligado pelo sensor zero, pela caixa, né, automaticamente, e acionado mantém-se o atuador 0 ligado e acionado o atuador 1. Com o atuador 1 ligado, pelo sensor 3 se aciona o atuador 2. E logo que o sensor 6 for ativado, se desliga o atuador 2, com o atuador 1 ainda ligado. E o sensor 6 sendo ligado, pode se desligar, se quiser, sendo opcionalmente com o sensor 6, o atuador 1. Mas se liga logo em seguida, quando se desligar o atuador, se desativar o atuador 2, o atuador 4. E aí nesse momento se ativa ou o atuador 3 ou o atuador 2 a hora que o sensor 5 for ativado. No momento que o sensor 5 for ativado, ou se ativa novamente o atuador 2 ou o atuador 3. No caso da caixa pequena, seria o atuador 2, para enviar a caixa para a esquerda. Aí o atuador 1 pode ser desligado já nesse momento ou no momento anterior, quando o sensor 6 for ativado, indicando que a caixa já está em cima da mesa giratória. Então ativa-se o atuador 2 novamente. Sendo o atuador 2 ativo, ativa-se também o atuador 5 para ativar a esteira da esquerda, respectivo ao atuador 2, enviando a caixa por elevador da esquerda, caixa pequena. Levando para o elevador da esquerda, ela passa pelo sensor 10, indicado ali o sensor 10. E aí o ciclo se inicia novamente. O sensor 10, ele ativa novamente o atuador 0, dessa vez automaticamente, pela primeira vez que for acionado manualmente o atuador 0, quer dizer que deu início ao processo. Após a primeira vez do acionamento manual, ele reinicia o processo daí pela ativação do sensor 10 ou pelo sensor 9. Automaticamente acionando pelo sensor 10 ou pelo sensor 9, aí acionando pelo sensor 0 o atuador 1, aí desativando o atuador 4 novamente, retornando a mesa giratória para a posição original e assim por diante. Quer dizer, isso se torna uma rotina de programação para o CLP, para ele executar esses passos automaticamente pela programação do CLP. Então isso se torna o quê? Isso se torna uma rotina, que seria exatamente a rotina de programação que o CLP efetua automaticamente para a automação dessa planta industrial. Então isso são os passos que a gente fala, ou as etapas da programação que a gente efetua no Ladder, e que deve ser feito das tarefas do Ladder que a gente efetua.
Então, esses passos de ativação e desativação que foram ditos aqui, que a gente estudou, são as etapas ou passos que o ladder que a gente deve colocar e elaborar no ladder, implantar via ladder para o CLP. Cada etapa dessas aqui que foi mencionada geralmente envolve a ativação de um atuador. Seria se no CLP seria a ativação de uma saída, digamos assim, ligar uma saída. Pode ser a ativação de uma saída e a desativação de uma saída também ao mesmo tempo. Então, pode-se ativar uma saída e desativar uma saída, ou só ativar uma saída. Pode ser também ativar uma memória, marcar uma memória. Pode ser também que você tenha que retornar a uma etapa anterior, ou retornar a um passo anterior que você tenha anteriormente passado já. Como por exemplo, quando uma caixa saiu ali do processo, você tem que ativar o atuador 0 novamente. Então você tem que retornar ao início do processo também. E a gente vai verificar depois que a gente tem que guardar o tamanho da memória da caixa, quando a caixa passa pelo sensor 1 e 2, que a gente não verificou agora, mas depois a gente vai ter que verificar esse processo na elaboração do programa no CLP também. Vamos ter que verificar esses detalhes aí. E vamos ter que verificar também, quando a caixa chega ali na mesa giratória, o detalhe também de quando ele escolhe se a caixa vai para a esquerda ou para a direita, que seria uma etapa de decisão. Ou seja, ele vai ter que escolher daí entre acionar o atuador 2 novamente ou acionar o atuador 3. Que daí vai decidir também se ele aciona daí o atuador 5 ou o atuador 6, de acordo com o atuador que ele escolheu antes, que seria o atuador 2 ou o atuador 3 também. Aí existem outros dois atuadores vinculados, né? Se ele aciona o atuador 2, ele vai acionar o atuador 5 depois. Se for o atuador 3, vai acionar o atuador 6 daí, que está vinculado. Então esses detalhes a gente verifica de acordo com essas etapas ou esses passos que ele vai efetuar posteriormente. E aí vamos verificar isso depois. E a todas essas etapas que a gente verificou agora vão corresponder às networks na programação do CLP ali do WinSPS. Por isso que já podemos observar aqui no WinSPS, pela programação dele, as networks já abrigam em cada network ou cada linha aqui do ladder uma saída que seria correspondente a um atuador por linha do ladder, ou uma network, que seria cada linha aqui é uma network, uma linha do ladder seria correspondente a uma network a cada atuador. Então, separando dessa forma aqui em ladder, você tem para cada linha aqui um atuador. Então isso ajuda a organizar a sua programação no CLP a cada linha correspondente a um atuador. Ou seja, você tem o comando aqui à esquerda, que seriam os contatos daí para ativar e desativar, ou para comandar um atuador em uma linha. Isso facilita bastante, porque você já vê o comando para esse atuador respectivo aqui nessa linha aqui correspondente. Então os comandos que você tem para o atuador 0, eles estão aqui, nessa primeira linha. Para o atuador 1, nessa linha aqui. Então provavelmente para essa próxima linha aqui você vai ter do atuador 2. Então a gente vai colocar aqui para o atuador 2 na próxima linha. Como eu falei ali, para as etapas que a gente definiu para o funcionamento do nosso sistema ou para a planta industrial das esteiras ali, então a gente definiu o que inicialmente? Que tem um botão inicial para iniciar o processo, liga o atuador 0, que vai fazer o que? Vai ligar a esteira inclinada, vai alimentar a matéria-prima para a planta
das esteiras, né, que seriam as caixas ali. A caixa vai chegar, passar pelo sensor 0, que vai ligar o atuador 1, que seria a caixa, que seria a esteira inclinada, a esteira horizontal, quer dizer. Aí essa esteira horizontal vai chegar ao final dela. Você tem um sensor ali no final da esteira que vai ser o sensor 3. Ali ó, o sensor 3. Então eu ligo o atuador 1. Ali ó, ele acionou o sensor 3. O sensor 4 que aparece ali alaranjado, ele é o sensor da mesa giratória, indicando que ela está virada. Aqui ó, que ela está virada para cá. Ele está fazendo esse barulho porque o rolete da mesa giratória ali está ligado. E esse outro barulho é que o atuador 5 estava ligado também, que é dessa esteira aqui. Que eu não coloquei ainda para ele desligar, né? Tá no modo manual aqui. Então ali ó, o sensor 4 quer indicar que a mesa giratória está virado para cá. O sensor 3 que é o sensor que está do lado aqui dessa esteira aqui horizontal. Então chegou no final dessa esteira aqui, está indicando o quê? Que a caixa chegou no final dela, então essa mesa giratória aqui tem que puxar daí essa caixa para cima dela. Para puxar para cima dela é o atuador 2. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a mesa giratória puxar a caixa. Então eu tenho que vir para a programação aqui e acionar o atuador 2. Então a próxima network aqui seria para o atuador 2. Então eu coloco aspas ali e procuro meu atuador 2. Já que eu coloquei os nomes ali, atuador 2. Aí o que vai fazer acionar o atuador 2? Vai ser justamente o sensor 3. Então eu chego ali, coloco as aspas ali e vejo ali, ó, já está ali o sensor 3, tá? A mesma coisa. Aí eu volto ali, ó, vejo ali, ó, sensor 3, tá? Ó, o sensor 3 foi acionado, quer dizer que ele vai fechar esse contato ali, ó, do jeito que ele está ali alaranjado. Ele vai fechar esse contato aqui então. Então ele vai deixar passar energia aqui e vai ligar o atuador 2, do jeito que está ali, pela simulação aqui. Então ele liga o atuador 2. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Vai ligar o atuador 2, só que nisso o atuador 1 já está ligado, tá? Pela simulação. Então vai estar ali, ó. Ó. Chegou, ele vai fazer isso. Vai deixar cair, tá? Se acontecer isso, eu deixo limpar ali. Aí é só eu ligar aqui, fazer do mesmo jeito e deixar próximo aqui, deixar a caixa, tá? Se acontecer isso, eu volto pro próximo ponto pro mesmo ponto que eu tava da simulação, ó. Deixo ali o sensor 3 ligado novamente. Ó, ele vai parar de funcionar a hora que passar pelo sensor 3. Aí, ó. E na realidade a caixa vai ficar assim, tá? Vai ficar desse jeito aí, ó. O que eu teria que fazer é desligar o sensor 1, mas já vai ser desligado. Porque eu não posso deixar fazer desse jeito, tá? Não posso deixar as caixas encavalarem aqui. Por que está acontecendo isso? Porque lá para trás eu esqueci de um negócio, eu esqueci de desligar a esteira 0. Porque tava assim, ó, a minha situação, tá? Agora desse jeito, desligou o atuador 2, porque aqui eu desliguei o sensor 3, a caixa passou aqui e desligou o sensor 3, tá? Mas eu não desliguei o atuador 0 e nem o atuador 1. Olha, ó, então ela tá fazendo isso daqui, ó. Tá, opa, fazendo isso daqui, ó. Ai, mas eu não fiz isso daqui, ó. Não desliguei o atuador 0 e o atuador 1.
Então eu vou ter que desligar esses dois aqui, ó. Atuador 0 eu tenho que desligar. Porque se eu desligar o atuador 0, aí para de vir em caixa aqui pela esteira. Para de vir em caixa aqui pela esteira 1 também, né? Pela esteira horizontal aqui, essa esteira horizontal aqui. Também, né? Então eu vou ter que voltar lá e verificar esse defeito aqui, ó. Eu esqueci de desligar o atuador 0 pelas caixas ali automaticamente. Eu estou desligando ele só pelo botão de parada. Eu esqueci de desligar ele lá no início, a hora que a caixa passa para a esteira horizontal. Quer dizer, a minha esteira inclinada está alimentando as caixas ali que vêm de fora da planta industrial. Então tem que dar um jeito de parar de alimentar de caixas ali, senão vai continuar entrando caixa ali no sistema. Então tem que dar um jeito de colocar aqui um outro contato aqui que vai fazer parar aqui de alimentar de caixa os meus sistemas, senão vai continuar entrando caixa ali na esteira inclinada e vai continuar encavalando caixa ali dentro da entrada do meu sistema. Então eu tenho que ver algum contato aqui de algum sensor para ser colocado aqui e parar de alimentar de caixa o meu sistema. Para isso, vamos analisar novamente a planta industrial. Aí vamos ver. A caixa chega aqui. Então eu liguei ali, apertei o botão para iniciar. Ele liga o atuador 0. Aí ele chega no sensor 0. Liga o atuador 1. Aí passa pelo sensor 1. Eu posso utilizar o sensor 1 então para desligar o atuador 0. Se tiver dúvida, vamos simular aqui outra vez o funcionamento, né? Então, ó, chega ali, liga o atuador 0, a hora que eu aperto o botão de iniciar, né? Tá lá. Pega, passou pelo sensor 0, passou pelo sensor 1, desliguei a esteira inclinada. Beleza, aí não alimenta mais o processo. Tá? Tá bom, até essa parte aí. Então vamos testar outra vez e vamos ver. Porque se eu deixar do jeito que estava, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai ficar assim. Esse é o problema que está dando até esse ponto aí, né? Então a gente tá vendo aqui os pepinos, né? Que eles dão. Que o problema que está dando é esse daqui. A gente tá fazendo isso. Então ele está funcionando até aqui, ó. Chegou no sensor 3. A caixa tá ali, ó. Ligou o atuador 2, passou. Aí tá aí, beleza. Ó, mas eu não tô desligando o atuador 0. Então ela tá alimentando de caixa que o sistema não pode, né? Não vai acontecer isso daqui, ó. Vão entrando as caixas ali e não dá, né? Não pode acontecer isso porque eu tenho que mandar as caixas daqui para lá, tem que dar tempo para a caixa pegar e passar para cá e entrar no elevador, né? Então eu tenho que parar essa esteira inclinada aqui, ó. Então eu vou usar o sensor 1 ali para desligar a esteira inclinada, né? Então quando eu faço isso, para desligar daí alguma coisa, eu uso a inversão daí do contrato, a negação. Para ligar, seria daí o contato normalmente aberto. Para desligar o invertido, seria o normalmente fechado daí, que seria a negação, né, da lógica. Aí, se é para ligar, eu uso normalmente aberto em série. Se é para desligar, é o normalmente fechado em série do contato. Então esse seria o contato opa. Seria normalmente para ligar, seria normalmente aberto em série. Para desligar, é o normalmente fechado em série ali. Aí eu disse o sensor 1. Então ali o sensor 1 normalmente
fechado, tá? Aí veja a lógica. Sensor 1, normalmente fechado, o que vai acontecer? A caixa vai passar, encostar, vai chegar na... encostar não, ela vai chegar na frente do sensor 1, aí ela vai abrir esse contato aqui, quer dizer, vai ativar esse contato. Só que normalmente fechado ele inverte a lógica de ativação. Então quando ela ativar o contato, ele vai abrir. Ele sendo normalmente fechado. Então ela vai abrir e ele vai cortar o fornecimento de energia para o atuador. Então ele vai tirar o fornecimento de energia para o atuador e sendo em série aqui ele vai cortar a energia aqui. Tanto do contato de selo quanto do sensor 0 aqui do... Não, aqui é do atuador 1. Peguei aqui na network errada. Faz o mesmo botão de parada aqui, corta a energia aqui do contato de selo e desliga o atuador 0 do mesmo jeito. Está ali desse jeito que ele vai funcionar. Então dessa forma aqui ele já vai efetuar o funcionamento. Então é só salvar aqui. Então uma forma de desativar é essa. Se você quer que alguma coisa desative, você coloca em série com o atuador aqui, e normalmente fechado. Aí essa lógica inversa de desativação. Então vamos pegar aqui salve. Aí eu vou enviar os blocos para o CLP, tá? Que é como se eu descarregasse para o CLP que está fora do computador. Então estou enviando para o computador. Aqui está no computador que é simulação, né? Mas se tivesse fora, fosse CLP real, aí eu teria que enviar via USB para a memória do CLP que está fora. Coloco ele no modo RAM. Também, aqui está no computador lá, né? Aí eu posso colocar a máscara aqui, mas não precisa, né? Aí eu coloco no modo aqui automático, né? E vamos simular aí, né? Opa, ele não parou. Vou executar a parada aqui. Vamos ver se ele enviou mesmo esse programa aqui. Opa, ele deu um erro aqui para salvar, porque eu tenho que tirar essa interrogação que eu coloquei aqui na Network 3. Então ele deu um erro ali, eu tenho que tirar essa interrogação. Agora eu salvo. Ele deu uma mensagem de erro ali embaixo. Eu salvei, agora eu envio os blocos. Overwrite block OB1, eu coloco o all aqui para garantir, tá? Agora eu enviei os blocos aqui, eu vou enviar mais uma vez para garantir. Pego, passo agora para o modo RAM o CLP, coloco ali, né? Dou um limpar. Inicio o processo novamente, vamos ver se agora ele está ok. Se quiser vocês podem colocar a máscara do CLP também, mas ele vai dar a mesma coisa aqui para o acionamento aqui, né? Vai acionar as entradas e saídas ali. Aí, agora funcionou a parada ali do atuador 0, que seria esteira inclinada. E funcionou também o atuador 2 ali, tá? Ele acionou o atuador 2 e parou segundo o sensor 3. Então o sensor 3 acionou o atuador 2 e parou. Vamos testar novamente ali. É que o botão de parada ele para o atuador 0 também, né? Vamos limpar ali e reiniciar o processo aqui novamente, né? Você vê o botão de parada, ele só está parando por enquanto o atuador 0. Eu tenho que colocar ele depois, a gente vai ver, eu tenho que colocar ele para parar também, para reiniciar o processo, parar todos os atuadores, né? Não está parando o atuador 1. Só o atuador 1 está parando. Olha, esse é outro problema, outro bug que a gente não viu. Porque não deu tempo para a caixa chegar aqui e puxar
Ó, a caixa não está posicionada para ser puxada pela esteira horizontal. Se eu chegar aqui e empurrar ela um pouquinho, ela é puxada. Tá vendo? Isso é imperceptível, mas não deu para ela ser posicionada para ser empurrada pela esteira inclinada para ser puxada pela esteira horizontal. Dando um empurrãozinho dá, mas não deu ainda. Isso daí dá para ser solucionado depois também. Ali, ó, o atuador 2 foi acionado. Só que como o sensor 3 eu não coloquei um contato selo para ele, não deu para ser puxada pela mesa giratória. Eu tenho que colocar um contato selo lá também para o atuador 2. Para depois ele ser desativado pelo sensor 6. Porque daí se o atuador 2 se mantiver acionado, daí a caixa ela cai da mesa giratória. Daqui, ó, ela vai cair por aqui. Daí. Então são os detalhes daí que a gente vai vendo conforme a gente for implementando a automação pelo LEDER. É por isso que eu comentei a elaboração por etapas ali e que vocês verificarão na disciplina de modelagem de sistemas discretos. Então vocês deveriam ter visto a modelagem de sistemas discretos antes dessa disciplina de automação e controle discreto. Essa parte de etapas aí, que deveria ser vista antes, verifica isso daí, esses detalhes de cada etapa. Nessas etapas que a gente verifica esses detalhes, por exemplo, de funcionamento, dessas partes aí do funcionamento, né? Os detalhes, por exemplo, de operação. Retornando ao diagrama de contatos, então já sabemos que o problema agora é a movimentação da caixa para ela ser puxada pelo atuador 2 para cima da mesa giratória. Ela para no início da mesa giratória porque, como já vimos anteriormente, tem esse problema agora, quer dizer, solucionamos o problema da esteira inclinada parar, porque ela estava funcionando continuamente, ela tinha que parar para as caixas não serem alimentadas continuamente para o sistema. Então esse problema foi solucionado, agora tem o problema da mesa giratória parar as caixas no início dela. Isso, como a gente viu, é a falta do contato de selo para o atuador 2 do sensor 3. Isso ocorre por quê? Porque a caixa passa o sensor 3 e desliga o atuador 2, logo aqui, ó. Então a gente para a execução do programa pelo CLP, a gente para o CLP, a execução do programa dele, coloca ele no modo stop, voltamos aqui e colocamos o contato de selo, como visto anteriormente para o atuador 0 e o atuador 1, para o atuador 2 agora. Pronto, temos o contato de selo para o atuador 2. Agora o S3 pega, vai acionar o atuador 2 vai ficar funcionando. Então, mediante esse funcionamento, agora a caixa pega, aciona o atuador 2, aciona o sensor 3, quer dizer, o atuador 2 passa a funcionar, daí o atuador 2 sendo acionado, vai acionar o contato de selo e o atuador 2 vai ficar acionado. Adotamos esse procedimento agora para todas as etapas de funcionamento dessa planta industrial, para automação dessa planta industrial. Só que já tínhamos visto que a caixa, passando pelo sensor 3 e acionando o atuador 2, tendo o atuador 2, o contato de selo, e funcionando, ele vai deixar a caixa passar direto pela mesa giratória aqui,
Se o atuador 2 não for desativado, vai acontecer isso. A caixa vai pegar e passar e já vai ocorrer esse problema, ou seja, esse problema já vai estar previsto. Então o atuador 2, logo em seguida, ele vai ter que ser desativado. Então já tem esse problema ocorrendo, né? Ou seja, esse problema já vai ser previsto ali. Vou limpar a planta aqui já para verificar já esse problema aí previsto. Então, tendo o acionamento aqui da planta, já vai ocorrer esse problema já, esse previsto, né? Vou colocar aqui a atuação. O programa que está rodando é o programa anterior, porque esse novo programa aqui eu não salvei ainda e nem fiz o download para o CLP. Então já vai ocorrer esse problema aí que eu já tenho que ver. Como ele já foi previsto anteriormente, então a gente já pode solucionar ele. Então já de acordo com esse problema aqui anterior, que já estava ocorrendo. Vamos parar aqui. Desligar o CLP novamente aqui para colocar um novo programa nele. Então para solucionar isso, o atuador 2 ele tem que ser desativado. Logo depois que ele for ativado, ele tem que ser desativado. Ele tem que ser desativado mediante o que? Logo depois que ele foi ativado, se ele continua ativo, o sensor 6 vai indicar aqui no final da mesa giratória, bem aqui nesse ponto, o sensor 6 aqui nessa ponta ele indica o final da mesa giratória. Então eu utilizo o sensor 6 para me indicar a desativação do atuador 2 quando a mesa giratória estiver nessa posição aqui. Então eu posso utilizar o contato do sensor 6 para desativar o atuador 2. Então, assim como no atuador 0, eu posso utilizar o contato normalmente fechado do sensor 6, quer dizer, não do atuador 6, do sensor 6, para efetuar a desativação do atuador 2. Coloquei o sensor 6, chego lá, agora eu salvo tudo, aproveito para salvar essa network aqui. Aqui está ok, daí eu já aproveitei e fiz o contato de selo do atuador 2 e já a desativação do atuador 2. Tá ok, aí se a gente quiser a gente já pode testar essa parte aqui. Então salvamos, vamos efetuar o download para o CLP. Aqui vamos passar para o CLP. Então a gente descarrega esse bloco aqui de programação, o OB1 Organization Block para o CLP. E colocamos ele no modo run novamente. Aí ok. Limpamos aqui para iniciar novamente o processo, né? Vamos iniciar. Esqueci de verificar se havia dado alguma mensagem de erro, mas pelo visto acho que ele não deu nenhuma mensagem de erro, então deve estar tudo ok. Ok, funcionou. Como é bom ir executando os testes também a cada etapa do processo de automação, porque aqui a gente verificou que o atuador 1 ele está ativo ainda. Não faz diferença o atuador 1 estar ativo.
Mas também não há necessidade dele ficar ativo também. Esse barulho provavelmente é do atuador 1. Nessa parte do processo, se eu quiser desligar ele, eu posso desligar. Então não há necessidade dele ficar ativo. Então eu posso pegar e desligar ele, porque ele não precisa ficar ativo agora. Não tem nenhuma caixa a mais sobre ele, então ele não precisa ficar ativo. Então se quiser eu posso desligar ele também. Posso desligar como? Pela atuação também do sensor 6. Então o sensor 6 desativa o atuador 2 e pode desativar também o atuador 1 nessa posição aqui. Aí eu tenho que lembrar disso também agora nessa etapa da automação. E agora também, relembrando, eu tenho que desativar o atuador 2 e ativar ao mesmo tempo o atuador 4. Então agora eu tenho duas coisas a fazer: desativar o atuador 1 também e ativar o atuador 4. O atuador 4 é para quê? Para a mesa giratória ser acionada, para ela girar. Então retorno ao ladder, diagrama de contatos. Volto aqui, faço uma nova network para o atuador 4. Eu havia comentado que seria uma network para cada, ou uma etapa para cada atuador na sequência. Então seria para o atuador 0, para o atuador 1, atuador 2 e agora para o atuador 4. Na sequência seria o atuador 3, mas ali eu falei que seria o atuador 2 ou 3 que seriam acionados, né? Mas é na etapa seguinte, não precisa ser necessariamente na ordem. Então agora é o atuador 4. Então eu venho aqui e já insiro o atuador 4. Então eu tenho a network do atuador 4 e aproveito e já coloco o acionamento dele, que vai ser dado também pelo sensor 6. Que o sensor 6 ele vai fazer o que? Vai fazer a desativação do atuador 2 nessa posição da mesa giratória e a ativação do atuador 4. E agora eu retorno novamente, como eu retornei para o atuador 0 no atuador 1. Que o atuador 6 também vai fazer a desativação do atuador 1. Que ele não precisa ficar ligado. Não precisava desligar, mas ele também não precisa ficar ligado. Aí é mais conveniente eu desligar ele por desativar ele, por quê? Porque se eu deixar ele ligado, ele vai ficar ligado para quê? Para ficar desperdiçando, ficar funcionando por mais tempo. Então não há necessidade de ficar ligado, né? Então desativa o atuador 2 nessa posição e o atuador 1. Dessa mesma forma, depois nós iremos ver que vamos retornar aqui também para o atuador 2. Na próxima etapa também. Agora o atuador 4. Então vai desligar o atuador 1 também. Acionando o atuador 4, ele vai girar, vai fazer girar a mesa. Aí girando a mesa, o atuador 4, ele vai precisar necessariamente do contato selo, porque o atuador 4, quando ele é desativado, ele tem um retorno ou ele tem uma posição normal dele, que é justamente essa posição aqui, ó, no sentido dessa esteira aqui do atuador 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o atuador 4, a hora que ele estiver desativado, ele retorna para essa posição dele aqui, ó. Ele fica nessa posição aqui, a hora que ele está 0. Quer dizer, ele não tem um atuador para colocar a mesa giratória nessa posição aqui.
só há um atuador para ela ficar nessa posição aqui e na outra posição, que seria essa, que é justamente o atuador 4. Então o atuador 4 ativado deixa a mesa giratória nessa posição. E o atuador 4 desativado deixa a mesa giratória nesta posição aqui. Então a gente fala que a posição normal da mesa é essa daqui. E a posição ativada da mesa seria essa daqui. Que não seria a posição normal, né? Então a posição normal da mesa seria essa daqui. E o atuador 4 é esse motor azul aqui, ó. Está na mesa giratória. Esse motorzinho aqui. Você vê aqui, ó, atuador 4. Então ele não estando ativado, está nessa posição aqui. Ativado é essa posição ali. Então, se eu quiser manter, se você tiver que manter a mesa nessa posição aqui, obrigatoriamente eu tenho que manter o atuador 4 ativado em 1, alimentado. Então isso quer dizer o quê? Que eu tenho que manter ele em um contato de selo. Então a hora que eu tiver movimentando a caixa para a esteira da direita ou da esquerda, ou seja, para lá ou para cá, a caixa estiver sendo transportada para cá ou para lá, para o elevador da direita ou da esquerda, aí eu tenho que manter o atuador 4 ativado durante esse transporte. Então eu tenho que manter ele com um contato de selo ali. Então obrigatoriamente eu vou ter que colocar aqui um contato de selo nele, manter uma retenção nele. Então eu já vou colocar ali um contato de selo para ele. Coloquei já um contato de selo para ele, então ele já vai ficar fixo ali. Então beleza. Eu já tenho aqui as minhas networks, ou as etapas aqui do atuador 0, o atuador 1, o atuador 2, o atuador 4. Então eu volto aqui novamente, sigo os procedimentos, salvo, dou um stop aqui. Por quê? Porque eu tenho que parar o CLP, porque enquanto ele está no modo RAM, ele está rodando o programa que está nele. O programa que está rodando nele é o programa que eu transferi pela última vez do computador para o CLP. Então é o programa na versão antiga, porque esse programa que eu estou modificando aqui no computador, que eu salvei, ele ficou salvo na memória do computador. Aí eu tenho que parar o CLP para que ele pegue e transfira daí, ou que ele receba o programa daí do computador, que eu salvei no computador. Aí feito isso, eu parei. Aí é claro, eu tenho que parar o CLP, porque se eu transferir com o CLP executando o programa que eu transferi da última vez, ele não vai saber qual programa daí que ele vai executar, se é o novo ou se é o antigo. Então tem que parar para que ele limpe a memória dele de programa e ele pegue o programa novo e coloque o programa novo na memória limpa de programação dele. E aí ele volte a rodar novamente o programa novo. No CLP mesmo, você pode parar o CLP pelo computador aqui, do modo que a gente está fazendo. Então a gente não precisa chegar no CLP, parar ele, colocar ele, chegar no próprio CLP ali, colocar ele pela chave dele, no painel dele, no modo stop e depois colocar no RAM.
Não, a gente pode fazer essa parada pelo computador. Então a gente faz pelo software do computador, pelo Semantic Manager ou pelo TIA Portal, faz a parada dele pelo software, via software, e transfere o programa e automaticamente ele já para, transfere o programa e volta para o modo RAM novamente a executar. Então ele já troca o programa, transfere o programa novo e volta para o modo RAM para executar já o programa novo atualizado. Então aqui a gente colocou o modo stop. Então a gente faz a transferência daí do programa novo, né? Que está no bloco OB1. Como só tem o bloco OB1, a gente transfere todos os blocos, né? É o bloco OB1, é o bloco principal que ele vai começar a execução. Então ele começa a execução sempre do bloco OB1, que é o principal e é o bloco que ele executa. Então você tem pelo menos um bloco de programação no CLP e esse bloco vai ser o OB1. Então ele começa a execução pelo OB1. Você pode ter outros blocos de programação, Organization Blocks, para os CLPs da Siemens, né? Tem pelo menos um bloco de programação, por isso que ele chama OB1. Então aqui como a gente está utilizando um programa só, esse seria o OB1. Transferiu, a gente coloca no RAM, retorna a execução. Opa, vamos limpar aqui, desligar os atuadores, né? Esse daqui é o outro fator que agora a gente está vendo também pelo teste, que o parar aqui nós não colocamos para desativar outros atuadores, só colocamos para desativar o atuador zero. Então a gente vai ter que lembrar para desativar o atuador, os outros atuadores. Agora temos os atuadores, os atuadores 0, 1, 2 e 4. Então vamos rodar novamente e verificar. Nesse caso ele resetou. Deve ser do WinSPS. Mas o CLP ele retorna a ativar as saídas do CLP mesmo. Ele retorna a ativar as saídas que estavam ativas. Esse não é o modo normal dele. Opa, há um erro aí. Vamos verificar novamente. Dou stop e um run. Então testando a nossa planta para programação dada, dá um iniciar. Deu um stop e um run, limpei a planta. Iniciar novamente, a caixa está indo. Aí tem que fazer o que? Ela tem que chegar no final da esteira inclinada do atuador 1. O que aconteceu deu um erro, ela acionou o atuador 3 ao invés do atuador 4. Então vamos retornar à programação e verificar o que ocorreu. Aqui ó, houve acionamento do atuador 4 ao invés do atuador 3. Então aqui está o atuador 4 ao invés do atuador 3. Então talvez o nome simbólico deva estar errado. Então vamos verificar ali na tabela de símbolos. Está faltando o atuador 3 aqui na tabela de símbolos. Então vamos tentar inserir aqui. Insert line after the current line. Então aqui seria
Então aqui eu passo a correção de todos essas saídas aqui. Elas deram um endereçamento pulado. Eu pulei o atuador 3. Então eu vou ter que colocar o atuador 3 como Q0.3, o atuador 4 Q0.4, assim por diante. Então eu vou ter que corrigir aqui que eu pulei essas linhas. É por isso que estava dando erro ali na automação. Então vocês verem como é importante o teste do sistema de automação. Pronto, agora eu creio que nossa tabela de símbolos aqui está correta. Então o erro estava justamente nessa tabela de símbolos inicial aqui, que foi efetuada. Que eu havia feito aqui, estava esse erro aqui que eu pulei o atuador 3, que eu havia colocado ali. Agora espero que esteja correto. Vamos verificar ali e salvar. Aí foi feita a correção, né? Feita a devida correção ali. A gente salva. Aí eu retorno para minha programação aqui e verifico se na network aqui do atuador 4 tem o atuador 4 mesmo. A minha modificou aqui para o atuador 3. Então eu modifico ele para o atuador 4. Novamente, porque ali ele não vai saber se era o atuador 3 mesmo ou o atuador 4. Então ele colocou ali o atuador 3, né? Então eu modifico ali para o atuador 4, né? Mas ele manteve um dos dois daí, né? Eu coloquei ali o correto, atuador 4, salvo tudo. Coloquei no modo stop, né? Efetuar a modificação no programa, aí mando os blocos outra vez para o CLP, coloco no modo run novamente. Se você quiser ver o monitoramento, você pode colocar o monitoramento aqui. O monitoramento aqui ele mostra aqui na programação do CLP, ele fica rodando ali, né? Eu vou dar um limpar. É que eu tô cobrindo aqui a tela do Ladder, né? Então fica meio ruim, então às vezes eu não coloco. Se quiser você pode colocar ali. Para iniciar novamente. Aí a próxima modificação eu vou colocar o parar aqui também, para não haver inconveniente de colocar o contato normalmente fechado para desligar todos os atuadores. Também que foram colocados, que é o atuador 4, 1 e 2 agora. Beleza, está funcionando agora. Para executar isso, ó, pegar e desligar o atuador 4. Vou aproveitar aqui, limpar já, vou retornar ali. Aí o monitoramento, como está ligado, desligo ele agora, parou o monitoramento e dou stop.